Doutor José, a Maria ligou semana passada. A Maria que é da onde? Do centro. Aí a Maria, do centro da cidade de Londrina, a Maria pergunta o seguinte: efizema pulmonar é causado pela poluição? Acho que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Por que dá efizema pulmonar? Ele pode até ser causado pela poluição, mas imensamente o maior vilão para efizema pulmonar chama-se cigarro, tá certo? Pois então o cigarro é o maior vilão para efizema pulmonar. Antes a gente dividia bem as duas doenças, chamava efizema pulmonar e bronquite crônica. Certo. Mas hoje coloca-se essas duas doenças numa cumbuca e prefere se chamar de doença pulmonar obstrutiva crônica. Por quê? Porque nós sabemos, Lu, que os pacientes, na imensa maioria, têm um componente de enfisema e tem um componente da bronquite. Predomina um quadro em alguns pacientes em detrimento a outros, mas na verdade esses pacientes normalmente têm esses dois quadros. Então chama-se doença pulmonar obstrutiva crônica. Existe um enfisema que é muito mais raro, que é uma deficiência de uma enzima, de uma substância que nós temos no nosso corpo, né, que pode causar um enfisema pulmonar, mas é uma doença muito mais rara. O grande causador do enfisema pulmonar, em primeiro vem o cigarro e depois vem a poluição. E para as mulheres que antigamente cozinhavam muito em fogão a lenha, o velho e bom fogão a lenha, que é uma geração que nós temos hoje das idosas de hoje, que usaram muito fogão a lenha no passado. E tem cura, doutor? Infelizmente é uma doença irreversível, né? Não tem cura, porque existe uma destruição dos alvéolos, e esses alvéolos a gente não, que é uma estrutura do pulmão, uma parte que faz a troca gasosa, né? Não tem cura e não tem reversibilidade. O paciente fica muito angustiado porque ele tem muita falta de ar, apesar de estar respirando um ar, mesmo em ar puro. Agora tem essa lei que eu acho fantástica, que não pode fumar em lugar fechado. Devia ter uma lei para proibir fumar, né? Ainda não tem. Quem fuma deve estar me amando agora por eu falar isso. Mas é a tua saúde, a gente se preocupa com você, né? O que a gente quer é que você viva bem. Quem fica do lado de um... Só para te apoiar, Lu, a principal causa de mortalidade no mundo é o cigarro. É o cigarro. Então, não só pelas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que a gente falou aí, o enfisema, bronquite, mas pelo câncer, não só o câncer de pulmão, entre outros cânceres responsáveis, pelo aumento de risco de doenças cardíacas. Então, entre todas as listas lá, o fator de risco para maior mortalidade no mundo é o cigarro. Pois é, não tem escapatória não, tá? Mas quem fica do lado de uma pessoa que fuma pode ter risco de efizema pulmonar? Pode ter risco. Aí vem essa lei, né? Porque já se sabe, os estudos já mostraram isso, que o fumante passivo tinha danos por causa dessa posição que ele ficava. Então, na verdade, não é só o incômodo, não é só o cheiro, né, do cigarro do outro, mas é o dano que esse cigarro do outro está causando na nossa vida, que é o fumante passivo. Então, os estudos já mostraram, por isso que essas leis são baseadas, não é em achismo, que alguém achou que não podia fumar, que ele não gostava de cigarro. Não, é baseado nesses números de que o cigarro faz mal para o vizinho. Tá, gente, faz mal pro vizinho. E a gente falou até esses dias com um cardiologista a respeito daquele narguile, né? Que a molecada adora. Não sei nem como é que eu explico, mas tem uma água embaixo, um carvãozinho em cima, uma mangueira, o pessoal aspira aquela fumaça, né? Achando que faz menos mal do que o cigarro. É o contrário. Negativo. É um falso conceito. É um falso conceito. Faz muito mal aquilo. Tá numa moda, né? E espero que essa moda passe logo, que as pessoas acabem com isso logo, tá certo? Porque faz muito mal. E também tem risco de efizema pulmonar, o narguilé? Sim, toda vez que a gente está inalando fumaça, né, a gente aumenta esse risco. Então vai com a pergunta lá atrás, que era da poluição. Sim, a poluição é um risco, mas é que o cigarro, o narguilé, tudo tem fumaça, engole muito mais, né? Se aspira muito mais, se aspira, engolir fumaça, mas se aspira muito mais fumaça o tempo todo. Entendi. E a quantidade de fumaça nesses dispositivos que você colocou no narguilé, por exemplo, é imenso. Doutor, então o único jeito de ficar longe do efizema é ficar longe de fumaça. Cigarro, narguilé, essas coisas todas. E aí, se possível, como a gente comentou outro dia, morar num ambiente menos poluído. Mas só do fato da gente não fumar, a gente diminui assustadoramente o risco do enfisema pulmonar ou de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Certo? Fica a dica para você aí, tá? Começa em 2017 sem cigarro, sem cigarro, mas que não seja em 2030 promessa de 2017. Igual tem gente que tá falando que tá tentando cumprir a promessa de 2005 ainda, né? Ô, gente, que tal, hein? Fazer a promessa agora, hein? Vai parar de fumar. Não em 2017, mas hoje. Para de fumar hoje, agora, tá bom? Obrigado, doutor.